sejam bem-vindos ao Congresso Digital de Yoga. Agora a gente vai ter o primeiro grupo de entrevistas. A primeira pessoa que vai ser entrevistada é o Swami Dayananda, com uma cortesia do Eric Schulze, do grupo dele de Ayurveda, que foi lá e conseguiu gravar pra gente. Eu fico muito feliz de poder abrir o congresso com o Swami, porque, assim, como aluno dele, né, é um privilégio, né, poder fazer alguma coisa começando com ele. A gente queria poder fazer um monte de outras perguntas, mas ao mesmo tempo ele está com uma saúde difícil, né, o tempo é escasso, todo mundo tem que aparecer, então a gente tentou botar o máximo possível dele durante esse dia 1 do congresso, né? Então é isso. Vamos escutar agora então esse Congresso Digital de Yoga. Om. Where are you from? Brasil. Rio? Não, São Paulo. São Paulo. They know Vishwanath. Our Vishwanath. They are recording for his sake. They are recording your talk. Suffering takes place according to one's own karma. We bring suffering to ourselves. We bring suffering to ourselves. A jiva, a soul, has no beginning. It had number of births. In these births, whenever we took this human body or equivalent to a human body anywhere, we gathered karma. The karma is twofold, punya and papa. Punya gives you pleasant situations. Papa gives you unpleasant situations. The unpleasantness can be severe or less severe. Unpleasantness can be more severe than other situations. It can be in degrees. Unpleasant. Yeah. When so many of you are there, a mosquito comes and bites one person. Why you? Why not your neighbor? Papa. Small Papa. Medical science in India is a Veda, a secondary Veda. Primary Veda, then Upaveda, secondary Veda. Ayurveda. It is a body of knowledge talking about longevity. It looks upon your health as normal. And the name of this normal health is Arogyam. Arogasya bhava. The status of being free from roga. They look at Arogya as a balance of certain tumors. Balance. Vata, Pitta, Kapam. You require Arogya even for spiritual pursuit.
for any pursuit. For spiritual pursuit, you require help. You may be required to sit for hours in class, hours in meditation, and therefore this shariram must enjoy arogyam. Therefore, you must have already heard that treatment is for the whole person. And also very prayerful. Because we don't really bring about arogyam. We help. There is something more in this body's health. There is something more. Adrishta, not seen, but experienced by everybody. We call it luck, bad luck. Nobody has seen luck. But it is there in life. Prayer creates punya. You must have lot of punya in your belt. You have to pray. And therefore, when they apply the oil, they will recite a sloka asking for grace and wisdom. Yeah. Ayurveda believes in its treatment and more than that, adrishta. When you go through treatment, try to understand Ayurveda, prayer is important. The attitude should be prayerful. My prayers and best wishes. Meu nome é Camila, eu sou de Florianópolis e trabalho com yoga desde os 20 anos de idade. Aos 18 anos eu tinha uma vontade de conhecer alguma coisa que estava faltando em mim e eu comecei a praticar yoga. E desde lá nunca parei, é um caminho da solidão para a solitude, onde eu me sinto cada vez melhor sendo quem eu sou, estando aonde eu estou. Eu ministro cursos de formação. Eu já dei muita aula para grupos, aulas regulares na escola que eu tive, mas eu senti uma necessidade de aprofundar mais os conhecimentos. Então, assim, o aluno regular, às vezes ele vem, às vezes ele não vem, então não fica uma relação tão intensa. Então, hoje em dia eu trabalho com cursos de formação, que são 9 módulos, uma vez por mês, e dessa forma eu posso aprofundar mais o conhecimento com os alunos. No começo, quando eu ministrava aulas de yoga, a gente tem que pegar o aluno, colocar ele no colo, passar a mão na cabeça e falar: olha, yoga é legal para você, vai te fazer bem, né? Assim, eu tô aqui para te ajudar. Depois de um certo tempo, que a pessoa conhece, sabe que o yoga é bom para ela, a gente pode apertar um pouquinho mais e levar um pouquinho mais a fundo o conhecimento. Eu vejo muitas pessoas vindo fazer curso de formação e querendo se tornar um profissional do yoga, se é que a gente pode dizer isso, um profissional do yoga, e né? Uma pessoa é um profissional que tem determinadas, necessita de determinadas qualificações.
né? E eu percebo assim, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, que vem muita gente do mercado financeiro, muita gente que mudou de vida exatamente por se tornar mãe, ou a vida muda, vai percebendo coisas diferentes na sociedade, vai sentindo uma necessidade de transmitir aquilo que faz tão bem a ela, né? Então, o que eu falo para os alunos é que assim, se estabeleça na sua profissão, mantenha a sua profissão e comece a ministrar aulas. É importante que você pegue esse momento de ministrar aulas como no início como um hobby, uma coisa que você gosta muito de fazer e você vai passar para outras pessoas e vai dividir isso com as outras pessoas. Eu falo, não solta, não larga o teu emprego, vive no teu emprego também um yoga. E com o tempo de prática, você vai ensinando mais, você aprende ao ensinar, isso é o grande, é o melhor que tem, que você, ao ensinar, você aprende. E daí, aos poucos, ir transformando, ir mudando, ir transferindo o emprego, de um emprego para o outro, né? De um emprego para um outro trabalho. É bem importante que se estabeleça um caminho, uma caminhada lenta, uma transição lenta. Eu sinto assim, quando a gente fica muito preocupado em ter aluno, em querer ter aluno e precisar de tantos alunos para pagar a quantidade de contas que a gente tem, não funciona, não é assim. Então, em 2012, a coisa mais maravilhosa e a coisa mais difícil aconteceram quase que juntas na minha vida. Meu filho nasceu, o Ravi, e depois de 5 meses eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. E eu estava muito fraca na época, muito cansada. Imagina uma mãe com 5 meses, com um filho de 5 meses, e tive que fazer um tratamento bem puxado de quimioterapia. E durou 10 meses e tive que fazer transplante de medula. Foi bem assim, uma experiência de renascimento mesmo. E durante esse processo da doença, eu tive que ficar esperando esse transplante. E meu maior aprendizado nesse esperar foi que quando chegou não foi tão difícil enquanto eu estava esperando, como eu estava esperando. Então, assim, aprender a viver no momento presente, eu falo sempre a fazer de um limão uma limonada. Hoje eu posso ajudar muitas pessoas, eu tenho uma capacidade de comunicar e poder ajudar, auxiliar pessoas nesse processo. E isso me deixa muito feliz. Eu tenho hoje em dia várias pessoas que me acompanham, que estão passando por essas dificuldades e eu posso estar ajudando essas pessoas. Para mim foi realmente quando começou a doença, vieram todas as fases da revolta, o porquê eu, aquelas coisas todas. E eu acho que a preparação que eu tinha de yoga desde os 18 anos, estando em contato com esse modo de viver, o que eu senti foi que eu pude colocar a cabeça para fora da água e respirar e ir fluindo, e as coisas vinham, os sentimentos vinham, eu sentia e eu deixava passar. E logo o outro vinha e eu sentia e deixava passar. Eu lembro que eu ficava com uma raiva, que as pessoas falavam, não, logo no começo, não, você vai ver, depois a tua vida vai ser melhor. A tua vida vai ser melhor depois disso tudo. E eu falava, como é que pode? Não pode ser uma coisa dessa. Não, realmente a vida fica bem melhor. A dimensão dos problemas é completamente diferente. São outros problemas. Você vê que todas as coisas na vida são situações, que só existe um problema, um fundamental. Tudo aquilo que te acontece é para o bem, algumas coisas para melhor e outras para melhor ainda. Meu nome é Anita Carvalho, eu sou de São Paulo, eu trabalho com yoga desde 2003, pratico desde 2000 mais ou menos, e basicamente fiquei mais em São Paulo. Já dei aula em alguns outros lugares, mas sempre mais em São Paulo. Comecei a prática, foi muito interessante porque eu sempre achei que yoga não era pra mim, que era daquelas bem julgadoras que falava, não, isso é muito parado, eu gosto de coisas agitadas. E um dia caí numa aula de Iyengar bem séria
E fui o exemplo ruim o tempo todo. O professor acho que percebeu, sei lá, e eu toda hora era usada de modelo errado. E aquilo me deixou muito intrigada, porque quando eu saí da sala, eu estava muito bem. A minha mente estava calma, sabe? Tinha alguma coisa ali aconteceu. Tanto que, assim, na minha cabeça eu achei, nunca mais vou voltar. E não, foi o que eu quis fazer e eu nunca mais, dali nunca mais fiz nenhuma outra coisa. Eu só queria saber de yoga, porque eu senti uma sensação muito boa. Mas não foi super deliciosa a minha primeira experiência, foi muito dolorosa, porque tive que ver o quanto era torta, tudo errado, eu era o modelinho errado da sala, assim, mas foi muito interessante, assim, muito legal, tá? Para uma pessoa que está querendo começar a dar aula, né, eu acho que o melhor conselho é praticar muito, assim, tá o tempo todo disposto a se investigar, nunca deixar de praticar, porque às vezes o que acontece, o professor, ele, por pegar algumas aulas, começa a não ter tempo para ele mesmo praticar. E eu acho que o mais importante é, além de tudo, se você é professor, tem que ter uma certa disciplina na tua vida, até para você poder passar para o outro com mais verdade aquilo que você está falando. Quando você vai escolher também um professor de yoga, eu acho que é legal você lembrar que a nossa tendência é sempre ir atrás daquilo que potencializa nosso desequilíbrio. Eu vou falar isso pela minha experiência, então, como eu já disse, como eu sou um pouco agitada, tenho uma mente muito acelerada, e no começo eu só queria praticar Ashtanga porque achei que, nossa, que delícia, aqui eu não paro quieta e me sinto confortável. Só que depois de uns 4 anos praticando, adoro a prática e uso até hoje, mas depois de 4 anos só praticando Ashtanga todos os dias, eu vi o quanto que eu fiquei mais agitada. E eu me dei conta disso um dia numa reunião onde eu não conseguia conversar com ninguém por mais que um tempinho, assim, eu precisava trocar o tempo todo de estímulo e tal. E aí eu troquei totalmente, fui para uma prática bem mais calma e tal, que não é o que eu gosto, não é mesmo, prática de permanências longas, não gosto, mas é aquilo que me deixa mais equilibrada. Minha grande descoberta no yoga, a hora que fez muito sentido foi o dia que meu pai ficou doente, né? O meu pai era a pessoa que eu mais amava na vida, que eu tinha mais afinidade, tudo a ver. Sempre foi um cara muito fofo, muito honesto, muito bonzinho. Tudo aquilo que eu sempre acreditei de uma pessoa legal, ele era. E ele teve um AVC e ficou 5 anos doente. E o meu pai lesionou o hipotálamo, que é o lugar do nosso cérebro que dá o sentimento de prazer. Então ele tinha uma depressão neurológica. Ou seja, ele ficou de mal com a vida, realmente. Ele não quis melhorar, ele tinha até uma possibilidade, mas não quis. Então, assim, foram 5 anos de muito sofrimento, porque eu tinha uma estrutura de vida e, de repente, mudou completamente, né? A gente tinha um status, uma coisa financeira bacana, de repente, acabou. E muitas injustiças, aí, enfim, aconteceu assim tudo, o trabalho não continuou ajudando, eu tive que sustentar uma casa inteira dando aula de yoga. E foi ali que eu aprendi assim que nada é por acaso, porque se não fosse esse fato que aparentemente é muito triste, eu não teria tido força para trabalhar tanto. Foi ali que eu estudei muito Vedanta. Eu praticava com a Glória Arieira o máximo que eu podia, sabe? Tudo que eu podia ler, tudo que eu podia estudar com ela, eu estava praticando. Todo dia eu meditava. Foi a minha prática mais eficaz num momento de maior sofrimento. E até para entender a hora que ele morreu, sabe? Todo esse processo, assim, quando ele foi, no dia, assim, foi até nossa, que bom que ele pôde descansar e cumpriu essa missão tão bonita. Ele conseguiu amarrar minha família, todo mundo ficou, né, junto e tal. Então foi muito, esse momento foi muito especial, assim. Hoje eu já encaro como talvez o momento mais importante que eu passei na minha vida. E se não fosse isso, eu nunca estaria aqui hoje desse jeito, com essa cabeça. Bem-vindos e espero que vocês tenham gostado. Namastê. Bom, eu moro em Santa Catarina, em Camboriú, e tenho uma escola de yoga lá, eu trabalho na minha própria casa, né, com o meu espaço de yoga, e essa é a minha vida, né, minha vida é me dedicar à prática, me dedicar a ensinar também yoga e manter essa conexão, né, diariamente, assim, né, então é de lá que eu venho.
Porque quando eu cheguei na sala de prática pela primeira vez, eu nem sabia do que se tratava aquilo, né? Era tudo muito esquisito para mim, tudo muito diferente. E até mesmo observar a respiração para mim era algo totalmente novo e desconhecido, né? Então, imagina falar sobre o eu, né? Sobre o eu mesmo, essa essência que a gente sabe que existe, sabe que está conectado todo dia, mas a gente nem se dá conta no nosso cotidiano, né? Então foi realmente conseguir abrir a minha cabeça e entender que o yoga está além de simplesmente ser uma ginástica e um exercício físico, né? Eu acho que esse foi um grande desafio. Algo tão diferente, né, e tão distante aqui da nossa cultura, e a gente já tem um padrão, vamos dizer assim, religioso e espiritual aqui, que nos engessa muito numa ideia, né? Então, tá aberto para algo novo é realmente um pouco assustador, né? O novo é assustador, né? O desconhecido, a gente poder se abrir para novas ideias, isso nos assusta, né? Mas quando eu decidi começar a dar aula de yoga, na verdade, eu acho que foi ainda um pouco cedo, assim, eu estava praticando há 5 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso, e eu sabia que aquilo me fazia muito sentido, aquilo era muito bom para mim, e eu queria estar o máximo de tempo conectado com a prática, com o estudo e com essa ideia de viver uma vida de yoga, né? Então, sem entender muito, mas aquele feeling dentro do meu coração me dizia que aquilo era algo que eu queria pro meu dia a dia, assim, né? Mesmo com todos os meus defeitos e todas as minhas limitações que eu tenho, eu sentia que aquilo era algo possível, né? Eu poder ensinar yoga. Eu acho que a minha limitação física de não ver, de não enxergar, não enxergar com os olhos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem outras formas de ver, né? De enxergar, mas a minha limitação física de não ver com os olhos, eu acho que isso me gerava uma certa insegurança por também não saber muito bem como lidar com isso, né? E principalmente de como que as pessoas iam reagir em fazer aula comigo. Como é que eu vou aprender yoga com alguém que não está me vendo, né? Mas eu acho que com o tempo, quando eu fui desenrolando a minha maneira de ensinar, eu comecei a ver que eu podia ver coisas, né, outros aspectos da prática que, de repente, a minha visão até me atrapalharia se eu estivesse vendo, né? Então, eu procurei me fortalecer dentro desses pontos positivos, né, da forma com que eu ensino, que eu tento mostrar o conhecimento e mostrar a prática dentro daquela sequência. Então, eu acho que a partir desse momento que eu também consegui me sentir mais seguro para ensinar, eu acho que isso foi se refletindo também nos meus alunos e nas pessoas que vinham na escola para aprender comigo. E hoje em dia isso já não é mais um obstáculo. Eu acho que o obstáculo é muito mais na mente, né, do que realmente físico. Então, como lidar com a limitação física mentalmente é que a gente precisa mudar, assim, né? Como que a gente vai lidar com essa limitação psicologicamente é a grande transformação. Os nossos problemas, eles não vão sumir, né? Isso é certo. Porque a vida é resolver um problema para poder começar a solucionar o próximo, né? E o yoga só vai nos ajudar a ter mais clareza, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de calma, aprender a respirar 10 vezes antes de tomar uma decisão, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que é mais esse poder gerenciar melhor, poder administrar melhor os nossos problemas. É isso que o yoga vai nos ajudar, mas mágica não existe, né? Show de bola, meu velho. Eu sou Adrian Vilas Boas, sou de Salvador, Bahia. Comecei a praticar em 2002 e
Realmente o yoga entrou na minha vida, foi um marco. A gente começou a praticar yoga assim, hoje eu olho como assim, na visão que eu tenho hoje, por um motivo bem banal, mas que é válido também, que acho que grande parte dos praticantes acaba buscando yoga como uma solução para algum tipo de problema mais pontual, físico, assim, relacionado à saúde ou qualidade de vida. Então, eu era uma pessoa que praticava muito esporte e, em função dessa minha prática de esportes regular, sem muita consciência do corpo, eu acabei tendo lesões que me provocaram muito cedo muitos desconfortos, assim. Então, com 25 anos, eu estava com a coluna toda detonada, assim. Pegava muita onda, surfava muito regularmente, e o surf é um esporte bem assimétrico. E quando você não tem consciência do seu corpo, você não escuta, não está presente no corpo, está muito fora, né? E está muito no sensorial das sensações. E você acaba exposto a situações em que você vai se machucar. E o médico, quando me olhou, falou que eu tinha que parar de surfar. E naquela época da minha vida, surf era algo que era prioridade. E aquilo me deixou assim, angustiado. Não posso parar de surfar. Se eu parar de surfar, exagerando, eu prefiro até morrer. Naquela época eu tinha essa relação. E aí, eu não quis acreditar no médico, eu fui procurando informações e aí me deparei com os próprios surfistas profissionais que tinham processos parecidos com o meu, que eles buscaram no yoga. Eles tiveram uma melhora com a prática regular de yoga. E eu falei, caramba, eu não sabia nada de yoga, assim, mas assim, se esses caras estão se beneficiando disso, eu também quero. Então eu posso, de repente, vai ser isso aí que vai me capacitar a preservar minha prática de surf. E coincidentemente, quando eu tive acesso a essa informação, que o yoga era bom para as lesões, para a hérnia de disco, aquela série de discopatias que o surf acaba produzindo na pessoa que não tem consciência do corpo, que não pratica de forma adequada. Quando eu tive acesso a essa informação, quase que automática, um passe de mágica, abriu uma escola de yoga na frente da minha casa. Assim. E aí eu falei, não, o universo está conspirando. Só era atravessar a rua. E aí, sem saber absolutamente nada de yoga, eu fui lá fazer minha primeira aula, uma aula experimental. E a coisa que mais me chamou a atenção assim, no começo, não foi nem os exercícios, nem a parte, vamos dizer, física do yoga, mas foi o começo da aula ali que teve aquele on. Ouvi o on ali e, caramba, repeti, fiz o on ali com o professor e parece que assim, um portal se abriu, né? E, tipo, Alice no País das Maravilhas, você cai num buracão e um buracão dentro de você mesmo. E, cara, que bacana. E aos poucos eu fui me relacionando com o yoga e minha visão com relação ao yoga foi, eu fui aprendendo, tendo uma visão e ao longo da minha trajetória com o yoga, aquela visão foi sendo transformada. Né? Era bem interessante, que eu achava que o yoga no começo, assim, durante, vamos dizer, o primeiro ano de prática de yoga, assim, eu achava que o yoga era uma forma alternativa de você trabalhar o corpo. Com os asanas, os pranayamas, e também trabalhar a mente, para você ficar uma pessoa zen, tranquila. Mas aos poucos eu fui vendo aquela coisa que eu acho que para hoje você chamar algo de yoga tem que ter, né? Que aponta para isso, um autoconhecimento, uma busca, uma visão acerca de você mesmo e do todo. Que nesse início de yoga, para mim, era uma coisa alienígena, não existia. Fazer essa escolha de ser professor do yoga eu vejo que tem que vir do coração da pessoa. Eu acho que, na verdade, qualquer profissão que você escolher, você tem que vir desse lugar.
eu me vi com 17 anos tendo que escolher uma profissão e não sabia nada da vida e aquilo me angustiava. Assim, você tem que, 17 anos, fazer um vestibular, prestar um vestibular para entrar na universidade. Eu tinha pouca maturidade para saber o que é que eu queria. E acabei escolhendo um curso, uma profissão, que é arquitetura, e aquilo, passei anos na faculdade, não me identifiquei com o curso, virei arquiteto. Durante uns 4 anos depois que eu me formei, eu exerci a profissão. Mas foi no primeiro dia que eu dei a minha primeira aula de yoga, por uma circunstância de substituir meu professor, foi que uma ficha caiu e que eu vi que eu poderia exercer aquela função para a sociedade, né? Passar um conhecimento, ensinar a pessoa a ter consciência de si mesmo. E aquilo, caramba, eu nasci para fazer isso. Então não foi acho legal, será que é legal? Que eu vou ter um retorno financeiro na profissão. Na verdade, isso não foi uma questão para mim, foi uma questão de eu me encontrar. Assim, eu já tinha uma profissão, eu me encontrei naquilo. Antes de qualquer coisa, para a pessoa transmitir yoga, para ser um professor de yoga, ele tem que viver aquilo que ele ensina, senão ele passa a ser uma fraude, né? Então, uma coisa que a gente foca bastante no nosso curso de formação é isso, que é uma formação em yoga. Eu não estou formando necessariamente um instrutor, eu vou estar formando yogis, né? Vou estar dando, passando a visão, dando recursos, passando todo o estilo de vida, mostrando aquilo, e a pessoa vai vivenciando aquilo, e se faz sentido para ela, vai viver aquilo. E para ela poder transmitir aquilo, ela só pode transmitir o que é verdade nela, né? Se o yoga está lá, se ela vive o yoga, ela vai poder ser um canal onde o yoga se manifesta. E se você não tem isso, se você não vive isso, se você está pensando só, que legal, está na moda, vou dar yoga ali, surgiu uma oportunidade, mas se você não vive aquilo, não é do seu coração, eu acho que você não vai ter sucesso na história. Você vai acabar desistindo. Mas se realmente é aquilo que faz sentido para você, se você, mesmo tendo dificuldade em viver isso, em largar talvez algo que você se prendeu como uma profissão que você talvez não goste e não faz sentido para você, mas que é aquilo que lhe sustenta, tá ok também, porque se você está tendo um tempo para viver aquilo, o yoga, mesmo em doses homeopáticas, aquilo vai ganhando, né? Cada passo que você dá em direção ao yoga, aquilo vai crescendo. E nesse sentido, enquanto instrutor, você abre uma turma. Se é verdade aquilo, você está disposto a viver aquilo e transmitir aquilo, aquilo vai dar fruto, aquilo vai dar um resultado, seus alunos vão solicitar mais de você e de repente seu aluno vai indicar você para alguém e aquilo vai crescendo e a necessidade de abrir uma nova turma vai surgindo e assim é uma bola de neve que vai acontecendo à medida em que você vai se expondo àquilo ali. Mas tem que ter um querer, uma vontade autêntica. É isso. Gratidão. Eu dou aula aqui no Fundão. Foi até na própria faculdade, no Centro de Tecnologia, e também no EVIG, que é um outro núcleo que tem ali perto do CT. E passei a dar muitas aulas particulares também, depois da criação do blog, Yoga em Casa. Aí eu comecei a ter procura de alunos, né, querendo fazer aula particular, que é um tipo de trabalho que eu gosto bastante também. Então, principalmente a conexão que se estabelece entre o aluno e o professor. Na aula particular, essa conexão acontece mais rápido e ela é um pouco mais intensa também. Então, se estabelece uma relação de confiança entre o aluno e o professor consegue enxergar melhor as necessidades do aluno, quais os pontos que ele precisa avançar. Mas é interessante porque eu mesmo cheguei até o yoga por conta de um conceito assim limitado sobre o que é yoga. Eu busquei ter em mente que o yoga era uma prática física e depois que eu fui descobrindo as outras nuances do que é o yoga, então eu acho que é natural que as pessoas cheguem por vários caminhos. O que eu diria para quem está entrando em contato agora com yoga é que ela tem uma visão reflexiva sobre o que ela está fazendo. Tudo bem ela não conhecer
num primeiro momento, do que se trata, mas à medida que ela for se interessando por aquilo, é importante que ela pesquise, estude, busque as melhores referências, que faça um trabalho sério, para ela poder seguir de forma confiável esse caminho. Uma confiança que ela vai sentir até pelo fato dela ter gastado essa energia, né, pesquisando. Eu acho que existem caminhos que de repente possam ser bons no primeiro momento, mas que vai ter um ponto final. Dali para frente a pessoa não avança. E tem caminhos também que de repente possam até fazer mal para a pessoa. Que como o yoga se tornou uma coisa muito popular, então tem muitas pessoas envolvidas nesse meio. E infelizmente nem todas são sérias, claro, né? E é importante para que a pessoa consiga pelo menos identificar isso. Claro, eu trouxe até um conto aqui para mostrar para você, que é de um escritor argentino, Jorge Luis Borges, e tem um conto em especial que eu fiquei sabendo pelo meu professor, que esse escritor ele teve influência da Bhagavad Gita. Ele era leitor da Bhagavad Gita e talvez esse conto seja uma das primeiras obras aqui no Ocidente que faça uma certa menção à visão védica. E eu separei um trecho aqui que eu acho muito legal. Que diz assim, o personagem principal ele se encontra preso numa prisão, num cativeiro de verdade, físico. Só que pensando em sair dali, ele acaba concluindo que não tem jeito, que ele vai ficar ali. Então a reflexão dele muda para uma questão mais metafísica, espiritual. Aí ele começa a refletir sobre essas questões. Aí num dado momento, refletindo sobre a vida, ele chega a uma conclusão assim muito interessante, uma descrição a respeito da vida como um todo. Aí diz assim: considerei que nem nas linguagens humanas existe proposição que não implique o universo inteiro. Dizer o tigre é dizer os tigres que o geraram, os cervos e as tartarugas que devorou, o pasto de que se alimentaram os cervos, a terra que foi mãe do pasto, o céu que deu luz à terra. Refleti que na linguagem de um Deus, toda palavra enunciaria essa infinita concatenação dos fatos, e não de um modo implícito, mas explícito, e não de um modo progressivo, mas imediato. Vi o Deus sem rosto que existe atrás dos deuses. Vi infinitos processos que constituíam uma única felicidade. E entendendo tudo, consegui entender também a escrita do tigre. Namaskaram, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do congresso. Deu para perceber como que a gente está bem servido aqui no Brasil de professores e pessoas sérias, né? E que tem assim algo a mais para ensinar para a gente do que simplesmente esticar o corpo, né? E na semana que vem a gente tem a Glória Arieira e algumas outras pessoas também que vão estar dando o seu depoimento. A gente vai estar passando, vai estar deixando esses 2 vídeos separados aí no site, então vocês vão poder assistir pelo site. Vai ter também no YouTube, no Facebook, mas quem quiser assistir pelo site é sempre bom, né? Porque tem outros benefícios, tem outras coisas ali envolvidas, né? Quem quiser também receber o nosso material a respeito do congresso, os e-books e os informativos todos das datas, se cadastra, entra no site, se cadastra, coloca o seu e-mail que você recebe a data do próximo workshop, né? Porque além dessas aulas que a gente está tendo toda segunda-feira às 8 horas, a gente também tem os workshops no final de semana. O próximo workshop é no Rio de Janeiro, mas não sei quando você está escutando essa gravação, pode estar sendo uma outra data. Então a melhor coisa é escrever seu e-mail para você saber se ainda está rolando o workshop ou não, se quiser participar, é tudo gratuito, né? E antes de encerrar esse dia 1, queria fazer alguns agradecimentos, em especial a todos os professores que se abriram, né, e se dispuseram em fazer isso em nome da nossa comunidade de yoga, porque é muito fácil a gente se desentender, a gente brigar e com certeza cada um tem uma história com cada um, né? Mas de repente a gente encontra um espaço para se tornar um de novo, né? E mostrar para o Brasil inteiro, para todo mundo, né, o que a gente tem de bom para oferecer, né? Isso é um grande privilégio para nós,
poder estar editando esse trabalho e estar aprendendo, né, junto com todo mundo. Então, muito obrigado a todos que me escutaram. Eu encontro vocês na semana que vem. Hariom. There is no table according to Vedanta. There is only one God. Only God. There is only God. Everything is Ishvara. God is not sitting there. With email identity. All that is here is God. Obrigado.